Eles disseram que era progresso. Disseram que a terra precisava produzir, que o mato precisava virar pasto, que o rio precisava ter dono. Disseram que nós éramos poucos, que éramos atrasados, que éramos obstáculo. Disseram que aquilo não era mais nosso. Mas aquela terra tinha nome antes do nome deles existir. Aquela terra tinha ossos enterrados, tinha cantos antigos, tinha histórias sopradas pelo vento muito antes de qualquer bandeira fincar ali um pedaço de pano colorido. Eles chegaram com papel, pólvora e promessas. Primeiro vieram com sorrisos, depois vieram com ameaças e, por fim, vieram com fogo. Expulsaram nossas famílias das casas de palha, queimaram nossas roças, empurraram nossos velhos para a beira do rio como se fossem folhas secas. Disseram que deveríamos agradecer por estarmos vivos. Disseram que se ficássemos quietos, talvez nos deixassem um pedaço de chão. O que eles não sabiam, o que nunca sequer imaginaram, é que estavam mexendo com algo muito mais antigo do que cercas e documentos. Estavam mexendo com memória. E memória não morre quando se incendeia uma aldeia. Eu vi o primeiro tiro ecoar pela mata. Eu senti o cheiro da primeira casa queimando. Eu ouvi o choro da minha irmã quando arrancaram do pescoço dela o colar que nosso avô havia feito. Naquela noite, enquanto o céu ficava vermelho, algo nasceu dentro de nós. Não era apenas raiva, era decisão. Se você está ouvindo essa história até aqui, continue comigo, porque o que aconteceu depois não foi apenas resistência. Foi o momento em que eles entenderam, tarde demais, que não estavam expulsando um povo fraco. Estavam acordando uma nação inteira. Eu nasci às margens do grande rio, quando ele ainda corria livre, sem cerca, sem nome estrangeiro, sem marca de propriedade. Meu povo sempre viveu ali, entre a mata fechada e a água barrenta, onde o canto dos pássaros acordava o dia antes mesmo do sol tocar as copas das árvores. Crescemos ouvindo que a terra não era algo que se possuía, mas algo que se respeitava. Nossos velhos ensinavam que o chão guarda memória, que cada passo deixa marca não só na areia, mas no espírito do lugar. Eu aprendi a pescar com meu pai, a ouvir os sinais do vento com minha mãe e a reconhecer no silêncio da floresta quando algo estava fora do lugar. Foi assim que soubemos que eles estavam chegando, antes mesmo de vermos a fumaça ao longe. No começo, foram apenas rumores trazidos por parentes de outras aldeias, homens brancos abrindo clareiras, marcando árvores com ferro quente, desenhando linhas invisíveis sobre territórios que sempre foram nossos. Diziam que vinham em nome de um governo distante, que traziam ordem, que traziam civilização. Alguns dos nossos acreditaram que talvez fosse possível conversar, negociar espaço, coexistir. Afinal, sempre recebemos viajantes, sempre trocamos saberes com outros povos. Mas havia algo diferente nesses homens. Eles não pediam passagem, não pediam licença, não olhavam nos olhos. Eles mediam, anotavam e decidiam como se já fossem donos de tudo. Quando os primeiros cavalos apareceram na margem do rio, nossas crianças correram para ver. Nunca tínhamos visto animais tão grandes, com homens montados como se fossem parte do próprio corpo. Eles desceram armados, sorrindo de forma dura, oferecendo espelhos, facões, tecidos coloridos. Alguns dos nossos aceitaram os presentes, mais por curiosidade do que por necessidade. Eu lembro do brilho nos olhos do meu irmão ao se ver refletido no espelho pela primeira vez. Mas lembro também do olhar do meu avô, um olhar que não sorria. Ele dizia que presente dado com mão fechada cobra caro depois. As semanas seguintes trouxeram mudanças sutis e perigosas. Árvores começaram a cair em áreas de caça. Trilhas antigas foram alargadas à força. Homens armados passaram a circular perto da aldeia, observando nossas mulheres, contando nossas casas, perguntando quantos éramos. Não perguntavam por respeito, mas por cálculo. Nossos líderes foram chamados para reuniões onde ouviram palavras difíceis, promessas vazias e ameaças disfarçadas de conselho. É melhor que saiam por vontade própria, disseram. Essa terra agora tem dono. Quando essa frase chegou aos meus ouvidos, algo se quebrou dentro de mim. Como alguém pode ser dono do que respira? A primeira família a sair foi a de um dos nossos caçadores mais velhos. A casa dele foi cercada
durante a madrugada, homens gritando, armas apontadas. Mandaram que ele levasse apenas o que pudesse carregar. Eu vi sua esposa chorar em silêncio enquanto recolhia as sementes guardadas há gerações. Vi seus netos andando descalços para longe da única terra que conheciam. Aquela imagem nos dividiu. Alguns queriam evitar confronto, proteger as crianças, recuar para dentro da mata mais densa. Outros sentiam que cada passo para trás era uma parte de nós sendo arrancada. O medo começou a caminhar entre as casas, como um visitante constante. Na noite em que o fogo finalmente chegou até nós, eu já sabia que não havia mais negociação possível. As chamas iluminaram os rostos dos invasores enquanto riam, como se aquilo fosse apenas trabalho cumprido. O estalo da palha queimando se misturava ao choro das mulheres e ao grito dos homens tentando salvar o que restava. Foi ali, com a aldeia ardendo atrás de mim e o rio refletindo o vermelho do céu, que compreendi algo que mudaria minha vida para sempre. Eles achavam que estavam nos expulsando, mas não sabiam que ao nos encurralar, estavam nos transformando. E quando um povo inteiro entende que não tem mais para onde recuar, ele deixa de fugir e começa a lutar. Na manhã seguinte ao incêndio, a fumaça ainda subia em espirais finas, como se a aldeia estivesse respirando pela última vez. O chão estava coberto de cinzas, pedaços de madeira negra, cabaças quebradas, restos de redes que ainda guardavam o cheiro dos corpos que nelas dormiram. Caminhei entre o que restava da casa da minha mãe e senti uma dor que não era só tristeza, era humilhação. Eles não tinham apenas queimado nossas moradias, tinham tentado queimar nossa dignidade, nossa história, nossa certeza de pertencimento. Meu pai estava ajoelhado perto do que havia sido nosso fogão de pedra, mexendo na terra como se procurasse algo que soubesse que não encontraria. Pela primeira vez, vi medo nos olhos dele. Reunimos-nos perto do grande jatobá, a única árvore que eles não derrubaram. Talvez por preguiça, talvez por não saberem que ali nossos ancestrais eram invocados nas decisões importantes. Os mais velhos falaram primeiro. Alguns diziam que deveríamos recuar para o interior da mata, onde os invasores teriam dificuldade de entrar com cavalos e armas pesadas. Outros diziam que, se recuássemos mais uma vez, nunca mais pararíamos de andar. Eu ouvia em silêncio, sentindo o peso de cada palavra. A decisão não era apenas estratégica, era espiritual. Permanecer significava risco. Fugir significava aceitar que a terra tinha deixado de nos reconhecer como filhos. Foi então que uma das mulheres mais velhas, que quase nunca falava nas assembleias, levantou-se. Sua voz era fraca, mas firme. Eles queimaram nossas casas, disse, mas não queimaram o rio, não queimaram o chão, não queimaram nossos mortos. Um silêncio profundo tomou conta de todos. Eu senti algo se reorganizar dentro de mim. Não éramos apenas vítimas correndo de homens armados. Éramos herdeiros de um território que sabia nossos nomes. Se partíssemos sem lutar, estaríamos ensinando às crianças que qualquer homem com pólvora pode apagar um povo inteiro. E aquilo para nós era mais aterrador do que a morte. Enquanto decidíamos, os invasores já avançavam. Mandaram homens medir novamente a área que antes era nossa roça. Gravaram estacas no solo, como se estivessem marcando o corpo de um animal abatido. Um deles riu ao ver nossas mulheres recolhendo o que restava de mandioca que não havia queimado completamente. Acostumem-se, disse em voz alta. Isso agora tem dono. A frase ecoou mais alto que qualquer tiro. Eu observei o rosto dos meus irmãos, dos meus primos, dos jovens que cresceram comigo. A raiva estava ali, mas também havia algo mais perigoso. Determinação silenciosa. Naquela tarde, começamos a nos mover não como fugitivos, mas como caçadores. Dividimos-nos em pequenos grupos, conhecedores de cada trilha, cada igarapé escondido, cada trecho de mata fechada onde o som se perde. Nossos arcos e lanças não eram armas de exibição, eram extensão dos nossos corpos. Sabíamos que enfrentar armas de fogo de frente seria suicídio, mas também sabíamos que eles não conheciam o que chamavam de terra vazia. Para eles, a floresta era obstáculo, para nós era aliada. E quando o sol começou a descer, tingindo o céu de laranja, eu percebi
percebi que o medo havia mudado de lugar. Ele já não caminhava entre nossas casas, caminhava entre eles, mesmo que ainda não soubessem. Na primeira noite depois da decisão, não houve canto, não houve fogo alto, não houve risadas de criança, apenas sombra e estratégia. Espalhamo-nos pela mata antes que o céu escurecesse por completo. Eu fui com meu primo mais velho e 2 caçadores experientes que sabiam se mover sem quebrar um único galho. Nossa missão era simples: observar, contar, entender como eles se organizavam. Descobrimos rápido que, apesar das armas, eles eram descuidados. Bebiam ao redor de fogueiras improvisadas, deixavam cavalos amarrados sem vigia, riam alto como se já tivessem vencido. Eles não temiam a floresta. Esse foi o primeiro erro deles. Quando a madrugada se adensou, agimos. Não com gritos, não com confronto direto, mas com precisão. Soltamos 3 cavalos, espantando-os para dentro da mata fechada. Cortamos as cordas que sustentavam parte da lona onde guardavam mantimentos. Um dos nossos encheu de barro o cano de 2 armas deixadas encostadas perto do fogo. Não era vingança ainda. Era aviso. Era fazer com que acordassem no dia seguinte sentindo que algo estava errado. E funcionou. Ao amanhecer, vimos a confusão. Homens correndo atrás dos cavalos, discutindo entre si, acusando-se mutuamente de descuido. Pela primeira vez, a segurança deles rachava, mas eles reagiram como homens que se sentem desafiados. À tarde, vieram em grupo maior, armados, disparando tiros para o alto como forma de intimidação. Avançaram até onde ficava o centro da nossa antiga aldeia, gritando que se não aparecêssemos para conversar, fariam pior. Um deles ateou fogo ao que restava de uma casa parcialmente intacta, como se quisesse provar que ainda tinham controle. O barulho do disparo ecoou pela mata, assustando pássaros e fazendo crianças se encolherem em esconderijos improvisados. Minha irmã segurava a mão da nossa mãe com tanta força que os dedos ficaram brancos. Eu senti o impulso de correr e atacar, mas fomos contidos. Ainda não era hora. À noite, um dos nossos jovens, impaciente e consumido pela raiva, decidiu agir sozinho. Aproximou-se demais do acampamento deles e foi visto. Um tiro cortou o silêncio e o encontramos horas depois, escondido atrás de um tronco, com o braço ensanguentado. A bala havia atravessado de raspão, mas o susto foi maior que o ferimento. Carregamos ele de volta, em silêncio, com o peso da quase tragédia sobre os ombros. Aquilo nos ensinou algo duro. Coragem sem estratégia vira morte. O inimigo não era apenas cruel, era armado, e cada erro nosso poderia custar uma vida. Foi então que nosso líder tomou uma decisão que mudaria o ritmo do confronto. Se eles queriam confronto direto, não teriam. Se queriam nos forçar a sair da mata, não sairíamos. Começamos a agir em ondas, pequenos ataques, sempre rápidos, sempre em pontos diferentes. Derrubávamos estacas durante a madrugada, espalhávamos o gado deles para longe, destruíamos ferramentas deixadas sem vigilância. Em 3 dias, o acampamento deles já não parecia tão seguro. Dormiam mal, vigiavam-se uns aos outros. O medo começava a mudar de lado. E eu, pela primeira vez desde o incêndio, senti algo diferente da dor. Senti que estávamos recuperando o controle, passo por passo, sombra por sombra. Na 4ª noite, a floresta parecia respirar mais pesada. O ar estava úmido, denso, como se até as árvores soubessem que algo maior estava por vir. Já não éramos apenas observadores ou sabotadores silenciosos. Estávamos provocando desgaste real. Os invasores começaram a se dividir em grupos menores para vigiar melhor o território. E foi exatamente isso que esperávamos. Separados, ficavam vulneráveis. Eu e mais 4 nos posicionamos perto do igarapé que abastecia o acampamento deles. Sabíamos que, sem água, homem armado vira homem desesperado. Esperamos até que 2 deles se aproximassem com baldes e armas penduradas nos ombros. Não atacamos de frente. Lançamos pedras do
outro lado do rio, provocando barulho na mata fechada. Eles viraram as armas para o ruído, avançaram cautelosos, deixando os baldes no chão. Foi quando nos movemos. Um dos nossos empurrou um tronco já enfraquecido que caiu com estrondo, bloqueando a trilha de retorno. Outro disparou uma flecha que acertou a perna de um deles. Não foi fatal. Foi estratégico. O homem caiu gritando e o outro entrou em pânico, disparando tiros para todos os lados, acertando apenas árvores e sombra. Antes que pudessem reagir de verdade, já tínhamos desaparecido. O grito do ferido ecoou pela mata e minutos depois vieram reforços, mas não nos encontraram. Encontraram apenas a trilha bloqueada, o sangue na terra e a certeza de que não estavam lidando com gente acuada. A tensão mudou o comportamento deles. Naquela mesma tarde, vimos 3 homens discutindo violentamente entre si, um acusando o outro de falha na vigilância. O líder deles gritava ordens contraditórias, tentando parecer no controle. Quanto mais tentavam impor força, mais revelavam insegurança. A floresta começava a engolir a confiança deles, mas a guerra, mesmo quando silenciosa, cobra preço. Naquela mesma noite, um dos nossos anciãos foi surpreendido ao tentar buscar ervas medicinais perto demais da antiga roça. Um tiro rasgou o ar e atingiu seu peito. Corremos quando ouvimos o disparo, mas já era tarde. Ele ainda respirava quando chegamos, mas seus olhos já estavam distantes, como se vissem algo além de nós. Ele segurou minha mão e sussurrou que a terra precisava de coragem, não de ódio. Depois ficou imóvel. A morte dele caiu sobre nós como pedra. O luto quase nos dividiu. Alguns queriam abandonar a estratégia e partir para confronto aberto, fazer os invasores sangrarem pelo que tinham feito. Outros lembravam das palavras do ancião: coragem, não ódio. Eu mesmo senti meu peito arder com vontade de vingança. Mas naquele momento compreendi algo duro. Eles queriam nos provocar, nos forçar ao erro, nos empurrar para uma batalha desigual, onde a pólvora falaria mais alto que a floresta. Se cedêssemos, perderíamos não só vidas, mas a vantagem que havíamos conquistado. Na madrugada seguinte, enterramos nosso ancião às margens do rio, longe dos olhos deles. Não houve choro alto, apenas cantos baixos e mãos sujas de terra. Enquanto cobria o corpo dele, prometi silenciosamente que aquilo não seria em vão. A morte dele não nos enfraqueceria, nos tornaria mais precisos. E quando me levantei, com o cheiro da terra ainda nas mãos, percebi que não estávamos mais apenas defendendo o território. Estávamos lutando para provar que nossa existência não poderia ser apagada por tiros e fogo. E essa convicção, diferente da raiva, não se esgota. A morte do ancião mudou o ritmo de tudo. Já não era apenas invasão, era sangue derramado. E sangue na terra desperta coisas que os homens de pólvora não entendem. Na manhã seguinte ao enterro, o líder deles reuniu seus homens no que restava do acampamento e declarou que fariam uma varredura final. Iriam entrar mata adentro, queimar qualquer esconderijo que encontrassem, capturar quem vissem. Não era mais medição de terra, era caça. Nós os observávamos do alto de uma encosta, escondidos entre raízes grossas e folhas largas. Eu podia ver o brilho do metal das armas sob o sol. Eram mais organizados agora, caminhando em linha, atentos, tensos. O medo que havíamos plantado começava a endurecê-los. Mas eles não conheciam a mata como nós. Não sabiam onde o chão cedia sob o peso. Não sabiam onde a água parecia rasa, mas escondia lama profunda. Não sabiam que a floresta escuta. Dividimos-nos em 3 grupos e começamos a conduzi-los sem que percebessem. Um de nós surgia brevemente à direita, fazendo barulho suficiente para chamar atenção. Quando eles avançavam, outro grupo surgia à esquerda. Disparos eram feitos no vazio. Galhos se partiam. Passos ecoavam. Aos poucos, fomos desviando a rota deles para uma área onde o solo era traiçoeiro. Ali, o igarapé se espalhava por baixo da terra,
formando bolsões de lama que pareciam firmes à primeira vista. O primeiro homem afundou até o joelho e caiu tentando se libertar. Outro foi ajudá-lo e também escorregou. O grupo inteiro perdeu a formação em segundos. Gritos, ordens confusas, tiros disparados sem alvo. Aproveitamos o caos. Flechas foram lançadas das copas das árvores, rápidas, certeiras. Não era ataque frontal, era desorientação completa. Um deles foi atingido no ombro, outro largou a arma ao cair na lama. Quando finalmente conseguiram se reorganizar, já tínhamos desaparecido outra vez, deixando para trás 2 feridos e um homem que não se levantou mais. Mas a floresta também cobra preço de quem a usa como aliada. Durante a retirada, um dos nossos escorregou e fez barulho demais. Um tiro cortou o ar e atingiu a árvore ao lado do meu rosto. Senti lascas de madeira rasgarem minha pele. Por um instante, o medo voltou com força, bruto, físico. Corremos em silêncio, coração batendo no ouvido, até alcançar terreno seguro. Só quando paramos, escondidos sob cipós grossos, percebi que minhas mãos tremiam. Não de fraqueza, mas de consciência. Estávamos cada vez mais perto do limite. Quando o sol começou a cair, vimos os invasores recuarem. Carregavam os feridos nos ombros, sujos de lama, com expressão diferente da arrogância inicial. Eles tinham vindo para caçar. Saíam como quem tenta sobreviver. E naquele entardecer, enquanto observava a retirada deles pela primeira vez, não senti alegria, senti algo mais pesado. Entendi que aquilo já não era apenas disputa por terra, era guerra aberta, e guerras, mesmo quando justas, sempre exigem algo em troca. Depois da emboscada na lama, o silêncio caiu sobre o território como uma névoa espessa. Por 2 dias, não vimos movimento deles. Nenhum tiro, nenhuma medição de terra, nenhuma risada alta rasgando o ar. Isso nos inquietou mais do que os disparos. Homem que perde e se cala não desiste, planeja. Nossos batedores voltaram com a notícia que temíamos. Reforços estavam chegando. Homens novos, armas novas, mais cavalos. Eles não pretendiam recuar, pretendiam esmagar. Na terceira madrugada, o ataque veio com violência. Não contra guerreiros, mas contra os mais frágeis. Avançaram por uma trilha secundária que julgávamos segura e alcançaram um dos esconderijos onde estavam mulheres, crianças e 2 idosos. Quando ouvimos os gritos, já era tarde para evitar o choque. Corremos pela mata fechada, guiados pelo som do desespero. O cheiro de pólvora misturado ao de folhas esmagadas me atingiu antes mesmo de enxergar a cena. Eles não estavam ali para capturar, estavam ali para quebrar nossa resistência pelo medo. Conseguimos interceptá-los na retirada. Não houve estratégia elaborada, apenas reação imediata. Eu atirei minha primeira flecha para matar naquele dia. Ela atravessou o peito de um homem que corria atrás de uma mulher com o cabelo preso pelo punho. Ele caiu sem entender de onde veio o golpe. Outros 2 invasores dispararam na nossa direção, acertando troncos e levantando lascas de madeira. Meu primo saltou de trás de uma árvore e cravou a lança no abdômen de um deles. O combate foi rápido, brutal, confuso. Quando terminou, 2 deles estavam mortos e os demais fugiam, deixando para trás o corpo de um dos nossos jovens que tentara proteger as crianças. A visão dele caído me rasgou por dentro. Ele tinha minha idade. Crescemos pescando no mesmo trecho do rio. Agora estava ali, olhos abertos, encarando o céu como se buscasse resposta. A guerra deixava de ser apenas resistência organizada. Estava se tornando pessoal para cada um de nós. Carregamos seu corpo de volta em silêncio. As crianças choravam baixinho, ainda tremendo. Uma das mulheres tinha o rosto marcado por uma coronhada, mas estava viva. Isso, naquele momento, era tudo o que importava. Naquela noite, a assembleia foi diferente. Não discutimos se devíamos continuar. Isso já não era questão. A pergunta era até onde iríamos. Alguns defendiam atacar o acampamento principal deles de uma vez, arriscar tudo num único confronto decisivo. Outros lembravam que eles tinham pólvora, reforços e vantagem numérica. Eu permaneci em silêncio até que me pediram palavra. Disse apenas que, se eles estavam dispostos a atingir nossas crianças, não havia mais espaço para recuo ou advertência. Não lutávamos
apenas pela terra. Lutávamos pela continuidade da nossa existência. Quando a lua surgiu alta no céu, decidimos. Não esperaríamos mais o próximo movimento deles. Iríamos atingir o centro do poder deles, onde guardavam munição, mantimentos e confiança. Sabíamos o risco. Sabíamos que muitos de nós poderiam não voltar, mas algo havia mudado definitivamente dentro de nós. A floresta já não era apenas abrigo, era trincheira. E naquela noite, enquanto afiava a ponta da minha lança à luz fraca do fogo coberto, senti que estávamos cruzando um ponto sem retorno. A preparação para o ataque ao acampamento principal não teve gritos de guerra nem bravatas. Foi silenciosa, quase sagrada. Pintamos nossos rostos não para assustar, mas para lembrar quem éramos. Cada traço carregava um significado antigo, um vínculo com nossos antepassados. As mulheres trançaram fios de palha em nossos braços como proteção simbólica. Antes de partirmos, tocamos a terra com as mãos abertas, pedindo força, não para destruir, mas para resistir. Eu sentia o coração bater forte, não de medo, mas de consciência. Sabia que aquela noite dividiria nossa história em antes e depois. Movemo-nos em 3 grupos, avançando por trilhas diferentes para cercar o acampamento deles. A lua estava alta, iluminando o suficiente para enxergarmos sem entregar nossas posições. Quando nos aproximamos, vimos que tinham reforçado a vigilância. 2 homens armados rondavam o perímetro. Outros conversavam perto de um depósito improvisado coberto por lona grossa. Ali, segundo nossos batedores, guardavam munição e pólvora. Era ali que precisaríamos atingir primeiro. O sinal foi dado por um som breve de pássaro imitado na mata. No mesmo instante, 2 flechas cortaram o ar e atingiram os vigias quase ao mesmo tempo. Eles caíram antes de entender o que acontecia. Avançamos rápido, em silêncio coordenado. O M dos nossos cortou as cordas da lona do depósito, enquanto o outro lançava uma tocha improvisada na direção da pilha de mantimentos secos. O fogo se espalhou com rapidez assustadora. Gritos surgiram de todos os lados. Disparos ecoaram na noite, desordenados, cegos, atingindo sombras. Mas eles reagiram com violência. Um tiro acertou o peito de um dos nossos guerreiros mais fortes, que caiu a poucos passos de mim. Outro disparo atingiu minha perna de raspão, queimando como ferro em brasa. Ignorei a dor e continuei avançando. Meu primo conseguiu alcançar o barril onde guardavam pólvora e o derrubou no fogo. O que aconteceu depois foi um estrondo que fez a terra tremer sob nossos pés. A explosão lançou estilhaços, pedaços de madeira e gritos para o céu. O centro do acampamento virou caos. Não ficamos para celebrar. Recuamos como havíamos treinado, levando os feridos, abandonando qualquer impulso de prolongar o confronto. A explosão não eliminou todos eles, mas destruiu o que mais valorizavam: armas, munição, sensação de controle. Do alto da encosta, observamos as chamas consumirem o coração do acampamento. Eles corriam em desespero, tentando salvar o que restava. Alguns fugiam mata adentro sem direção. Outros gritavam ordens que ninguém obedecia. Pela primeira vez, não eram invasores organizados. Eram homens perdidos. Quando o sol começou a nascer, estávamos de volta aos esconderijos mais profundos. Havíamos vencido aquela batalha, mas o preço estava diante de nós. 2 dos nossos não respiravam mais. 3 estavam feridos, incluindo eu. Enquanto enfaixavam minha perna, olhei para o céu clareando e senti uma mistura amarga de vitória e luto. Tínhamos mostrado que não éramos presa fácil, mas a guerra ainda não havia terminado. E no fundo do peito, eu sabia que o golpe final deles, ou o nosso, ainda estava por vir. A explosão mudou tudo. Não apenas o acampamento deles, mas o silêncio da região inteira. O barulho correu longe, atravessou o rio, alcançou povoados distantes. Sabíamos que depois daquela noite, a resposta não viria só deles, viria de fora, e veio. 2 dias depois, o som que rasgou a manhã não foi de tiro nem de grito, foi de algo maior. Um estrondo ritmado,
pesado vindo do céu. Quando levantamos os olhos, vimos pela primeira vez aquela máquina voadora cruzando o horizonte. Não entendíamos o nome, mas entendíamos o significado. Eles pediram ajuda. O objeto sobrevoava a área que antes era nossa aldeia, circulando como um gavião metálico. Não atirou naquele dia. Observou, mediu, marcou. E o medo, que já tínhamos deslocado para o coração deles, agora começava a retornar para nós. Não como pânico, mas como consciência de que enfrentávamos algo muito maior do que um grupo armado. Naquela tarde, vieram homens diferentes. Não usavam roupas rasgadas, nem falavam com sotaque de quem só queria terra. Usavam fardas, carregavam armas mais longas, mais pesadas. Diziam estar ali para restabelecer a ordem. Ordem, essa palavra que sempre vinha depois do sangue. Avançaram pela borda da mata, disparando para o alto, como se quisessem nos empurrar para fora, como se a floresta pudesse ser intimidada por barulho. Mas não éramos mais apenas um povo defendendo casas queimadas. Éramos sobreviventes de guerra. Tentamos evitar confronto direto. Recuamos para áreas mais densas, onde nem cavalos nem caminhões conseguiam entrar. Mas eles começaram a queimar trechos inteiros da mata para abrir passagem. O fogo não era mais apenas instrumento de intimidação, era estratégia. Vi animais correndo em desespero, pássaros abandonando ninhos, fumaça subindo em colunas grossas. A floresta, nossa aliada, estava sendo ferida para nos alcançar. E aquilo doeu mais do que qualquer bala. Na terceira noite da chegada dos reforços, cercaram um dos nossos refúgios S. Ouvimos os passos antes de vê-los. Eram muitos, mais do que poderíamos enfrentar com flechas e lanças. Nosso líder tomou a decisão mais difícil desde o início: dispersão total. Cada família deveria seguir por rotas diferentes, levando apenas o essencial, escondendo-se em territórios mais profundos, além do Rio Largo. Não era rendição, era sobrevivência. Permanecer unidos naquele ponto significaria massacre. Enquanto cruzávamos o rio sob a luz fraca da lua, carregando crianças, idosos e feridos, eu olhei para trás. Vi as chamas iluminando o que restava da nossa terra. Vi homens armados caminhando onde antes havia trilhas de infância. Senti uma dor que não era derrota, mas ruptura. Tínhamos lutado, resistido, ferido, mostrado que não éramos invisíveis. Mas agora enfrentávamos uma máquina maior que nossa coragem. E ali, com a água fria na cintura e o som distante de disparos ecoando, compreendi que a guerra não terminaria naquela noite. Ela apenas mudaria de forma. Atravessar o rio foi como atravessar um limite invisível entre o que éramos e o que passaríamos a ser. Do outro lado, a mata era mais fechada, mais úmida, menos conhecida até para nós. Não havia trilhas claras, não havia locais preparados para abrigo. Era território antigo, pouco visitado, onde apenas caçadores experientes se aventuravam. Instalamo-nos ali não por escolha, mas por necessidade. Construímos abrigos baixos, escondidos sob a copa espessa das árvores. O fogo era mantido mínimo, quase invisível. Falávamos pouco. Cada estalo na mata parecia anúncio de perseguição. Mas eles não pararam. Dias depois, vimos fumaça subir do lado de onde havíamos vindo. Não era apenas o que restava da aldeia. Era a floresta sendo aberta à força. O som de machados, de árvores caindo, ecoava até nós. Não estavam apenas nos expulsando, estavam apagando o caminho de volta. Cada árvore derrubada era uma lembrança arrancada. Cada clareira aberta era uma ferida nova no território que nos ensinou a viver. O impacto disso não foi imediato. Foi lento, corrosivo. A sensação de que o chão estava sendo reescrito sem nosso consentimento. A fome começou a rondar antes do esperado. O deslocamento nos afastou de áreas ricas em pesca e caça. Os animais também estavam fugindo do barulho constante das derrubadas. Dividíamos o pouco que conseguíamos. Vi mães fingirem que já tinham comido para dar a última porção aos filhos. Vi homens fortes morderem o próprio silêncio para não demonstrar fraqueza. A guerra, que antes era movimento e estratégia,
estratégia agora era a resistência física diária. Sobreviver passou a ser mais urgente do que vencer. Uma tarde, um dos nossos retornou de uma incursão silenciosa até as bordas da antiga terra. Veio com o olhar vazio. Contou que homens haviam cercado a área com estacas grossas, construído estruturas de madeira, iniciado plantio onde antes ficavam nossas casas. Onde enterramos nossos mortos, agora havia marcações de gado. Não restava sinal visível de que ali um povo viveu. Era como se nunca tivéssemos existido. Aquilo doeu mais do que qualquer bala ou explosão. Porque matar um corpo é possível. Apagar uma história é tentativa de matar uma alma inteira. Alguns ainda falavam em retornar com tudo que restava de força e atacar uma última vez. Mas sabíamos que seria suicídio. Eles estavam mais numerosos, mais armados, protegidos por homens que chamavam a própria violência de lei. Nosso líder, com o rosto marcado pela exaustão, disse algo que ficou gravado em mim. Se morrermos todos aqui, a terra perde filhos. Se vivermos mesmo espalhados, ela ainda nos terá. Foi ali que compreendi que nossa resistência precisaria mudar novamente. Não seria mais confronto direto, seria memória viva. Naquela noite, sentei à beira do Rio Novo, observando o reflexo da lua tremular na água. Pensei na casa que não existia mais, no ancião enterrado às pressas, nos jovens que não atravessaram o rio conosco. Pensei na terra ocupada, cercada, medida como se fosse mercadoria. Senti um peso no peito que não era derrota, mas luto contínuo. Eles tinham tomado nosso chão visível, tinham queimado nossas marcas externas, mas não tinham conseguido nos extinguir. E mesmo assim, enquanto o vento carregava o cheiro distante de madeira cortada, eu soube que algo irreversível havia acontecido. Nossa terra permanecia, nós também, mas nunca mais seríamos os mesmos. Passaram-se muitas luas desde aquela travessia. Alguns de nós nunca mais voltaram a pisar na terra onde nasceram. Outros tentaram se aproximar anos depois, apenas para encontrar cercas altas, casas de madeira serrada e homens que juravam que ali nunca houve aldeia alguma. O lugar onde meu pai me ensinou a pescar virou pasto. Onde enterramos nossos mortos, plantaram capim. Onde nossas crianças corriam livres, agora o gado pisa pesado, indiferente ao que existiu antes. Eles venceram a disputa visível, tomaram o território, construíram sobre nossas cinzas, e o mundo chamou isso de desenvolvimento. Mas o que não aparece nos mapas não significa que desapareceu. Nossos nomes continuam sendo sussurrados nas histórias que contamos às crianças ao redor de fogueiras discretas. Nossa língua ainda vive na boca dos que sobreviveram. Cada canto antigo carrega a lembrança do rio original, da aldeia que ardia sob o céu vermelho, dos guerreiros que tombaram, defendendo o que era deles por direito de nascimento. Eles acreditaram que, ao nos expulsar, estavam encerrando um capítulo. Não entenderam que estavam criando uma memória que atravessaria gerações. Eu ainda sonho com aquela noite em que atravessamos o rio sob tiros e fumaça. No sonho, volto à margem e vejo nossa aldeia intacta. Ouço o riso da minha irmã antes de conhecer o medo. Sinto o cheiro do peixe assando sem pressa. Então acordo e a realidade pesa como pedra. Perdemos amigos, perdemos casas, perdemos a presença física da nossa terra. E há dias em que a tristeza é mais forte do que qualquer coragem que já senti. Não existe final feliz quando o chão que te formou é arrancado sob seus pés. Se essa história tocou você de alguma forma, deixe seu apoio aqui. Às vezes, a única forma de impedir que um povo seja apagado é continuar contando o que aconteceu. Se inscreva, compartilhe, faça com que essa memória atravesse outras fronteiras. Porque o silêncio é a última ferramenta de quem quer que a injustiça seja esquecida. Eles não sabiam quem estavam enfrentando.
Pensaram que éramos apenas corpos espalhados pela mata. Não entenderam que éramos história, vínculo, ancestralidade. Conseguiram nos dispersar, nos enfraquecer, nos ferir profundamente. Conseguiram nos tirar da terra, mas não conseguiram nos transformar em nada. Continuamos existindo, mesmo que espalhados, mesmo que marcados, mesmo que carregando cicatrizes invisíveis. O final da nossa aldeia foi trágico. Muitos morreram, muitos nunca voltaram. A terra foi tomada e nunca devolvida. E talvez essa seja a parte mais dolorosa. Não houve justiça, não houve reparação, não houve retorno, apenas continuidade da vida sobre o que foi destruído. Mas enquanto houver alguém disposto a lembrar, a contar, a ensinar aos filhos que aquele chão tinha outro nome, nossa derrota nunca será completa. Porque um povo só desaparece de verdade quando sua história deixa de ser contada. E a nossa, apesar de tudo, ainda respira.